Olá, estamos de volta no canal do Professor Carlos. Hoje darei continuidade à nossa série de vídeos falando sobre a leitura. Hoje eu falo sobre uma importante estratégia de leitura que é a releitura. Em que consistiria essa releitura? É só ao final do texto? Li um conto, li um romance, li um poema e vou reler porque não entendi ou porque gostei. Não, não é exatamente isso. A releitura aqui, ela deve ser realizada sempre que eu não entender um segmento do texto. O segmento aqui principal, sobre o qual eu vou falar, é o período. O que é um período? Período é da letra maiúscula até um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E a gente observa que as ideias de um texto se organizam dentro desses períodos. E claro que nós podemos ter um conjunto de períodos formando um parágrafo, e temos também no mesmo texto, muitas vezes, vários parágrafos. Mas eu não posso ir para o próximo período se eu não entendi o período que eu acabei de ler. Só que nós observamos que num texto mais simples, feito para um leitor iniciante, os períodos são geralmente curtos, com uma oração ou poucas orações, e geralmente essas orações são coordenadas. A ordem dos termos dentro das orações é a ordem direta, sujeito, verbo, predicado, tá? Geralmente a gente observa isso num texto mais simples. Eu estou usando aqui alguns termos de análise sintática, mas na prática vai ficar mais fácil porque já eu vou mostrar exemplos aqui para vocês. Agora, num texto mais complexo, geralmente os períodos são mais longos, com orações subordinadas, tem coordenação, mas também predomina a subordinação das orações. Já não é exclusivo o uso da ordem direta, a gente observa a ordem indireta dos termos, então nem sempre o sujeito virá antes do verbo, por exemplo, tá? Então requer uma leitura mais atenta. Quando eu vou ler um texto mais complexo, eu tenho que ler observando essa estrutura na composição dos períodos, tá? Bom, indo para um texto, fica mais fácil de observar o que eu estou falando. Então, primeiro, eu vou ler para vocês uma fábula de Esopo, que chama O Leão e o Rato. Eu vou enfatizar aqui o final de cada período para vocês verem. Esse é um texto idealizado para um leitor iniciante. Então, vejam como os períodos são curtos, ordem direta dos termos, tá? O que facilita e muito o entendimento. O leão e o rato. Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Ponto final. Quando este acordou, pegou o rato. Ponto final. Já estava para devorá-lo quando o rato pediu-lhe para deixá-lo ir embora. Dois pontos. Se me poupares, disse, te serei útil. Ponto final. E o leão, achando aquilo engraçado, soltou-o. Ponto final. Tempos depois, o leão foi salvo pelo rato agradecido. Ponto final. Ele fora capturado por caçadores que o amarraram a uma árvore. Ponto final. O rato o ouviu gemer, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. Ponto final. E disse ao leão, dois pontos. Naquele dia zombaste de mim porque não esperavas que eu mostrasse minha gratidão. Aprende então que entre os ratos também se encontra o reconhecimento. Ponto final. Quando a sorte muda, os mais fortes têm necessidade dos mais fracos. Ponto final. Ok? Então, observamos aí os períodos curtos, trazendo a facilidade maior à leitura. Agora vou ler aqui um caso oposto, um livro de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, chamado Ente e Essência. Então aqui, no proêmio do livro, o primeiro parágrafo,
tem 12 linhas na minha edição e apenas um período. Quer dizer, da letra maiúscula até o ponto final são 12 linhas. Então requer uma leitura muito mais atenta. Veja só. Já que um erro insignificante ao início pode tornar-se grande ao final, segundo o dizer do filósofo Aristóteles, no livro 1 da obra intitulada Sobre o Céu e o Mundo, e uma vez que, conforme afirma Avicena no início de sua metafísica, as primeiras coisas que se concebem na inteligência são o ente e a essência, por isso, a fim de que o desconhecimento desses conceitos não conduza a erro e para remover as dificuldades que lhes são inerentes, cumpre explanar o que se entende pelos termos essência e ente, e além disso, de que maneira esses dois conceitos se concretizam nas diversas coisas, e como se relacionam com as assim chamadas intenções lógicas, isto é, o gênero, a espécie e a diferença. Ponto final. Então vejam aí um período de 12 linhas. Qual é a estratégia? Reler. Reler e encontrar qual é a informação principal aqui dessas 12 linhas, tá? Então, por exemplo, é quase no final do parágrafo que se diz: cumpre explanar o que se entende pelos termos essência e ente. Essa é a informação principal de todo esse longo período, tá? Bom, nós vamos trazer outras estratégias importantes de leitura que vão facilitar e nós vamos ler quase com o pé nas costas qualquer tipo de texto. Tudo bem? Obrigado e até o próximo vídeo.